Olá, meu nome é Maria Helena. Eu sou uma das colaboradoras do canal Saúde Bem Cuidada. É um prazer ter você aqui. Antes de continuar assistindo ao vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Fazendo isso, você não vai perder os próximos vídeos. Né? A gente quer proteger a vida. O que será que acontece com alguém que ela não quer mais estar viva? E eu fiquei super angustiada, porque eu falei assim, gente, como? Fiquei angustiada, ao mesmo tempo empolgada, maravilhada, mas um pouco aquela coisa assim, né? Como que eu vou falar disso com crianças e de que maneira introduzir? Bom, gente, eu fiquei de contar pra vocês como que foi a minha experiência de conversar sobre suicídio com crianças entre 6 e 11 anos de idade. E a primeira questão que surge, né, é: por que falar disso com crianças tão novinhas? É adequado falar disso? Faz sentido falar disso com elas? E eu confesso que essa foi uma questão que me surgiu também, apesar de já estar trabalhando com isso há um bom tempo, mas eu nunca tinha falado com crianças tão novas, e isso me gerou uma inquietação, no bom sentido, né, numa questão de empolgação, de falar, nossa, vou fazer uma coisa diferente, e também uma angústia de como vou fazer isso ser adequado, né? E aí também vem aquela questão assim, por que falar disso então, né, com elas? E aí eu imaginei, entendi que havia alguma demanda específica na instituição, que a psicóloga de lá percebeu essa importância, junto com as professoras, com a diretora, percebeu essa importância, e era principalmente vinculada à questão dos jogos, que isso começou a aparecer em sala de aula, jogos, entre aspas, né, porque eu odeio chamar isso de jogo, porque jogo é uma coisa divertida, isso não é jogo, isso é maldade, né. E esse foi o principal disparador. Então eu falei, bom, então vou falar disso com elas. Em que formato? Uma palestra não vai fazer o menor sentido você colocar crianças sentadinhas para assistirem algo sobre um tema. Eu falei, vai ser muito mais produtivo eu ouvi-las, eu entender as vivências delas. E aí, a partir disso, trazer informações e orientações que façam sentido na realidade delas. Eu também não sabia muito bem o que eu ia encontrar. Então, para não ir só com o que eu sei, que apesar de, né, não é só, mas ir comigo com o que eu sei, eu me lembrei do material que eu tive contato, que é a cartilha Flor Amarela, do professor Arnaldo Júnior. E em um dos eventos que eu participei, que eu fiz uma palestra numa escola, para adolescentes entre 14 e 16 anos, e lá eu tive contato com esse material, conheci o professor que é o autor da cartilha. Eu até já divulguei a cartilha, depois se vocês tiverem interesse em ver, tem o vídeo no YouTube com a história completa, eu vou contar resumidamente aqui, mas é um material muito adequado, escrito numa linguagem acessível. Eu pensei, bom, isso já pode ser um disparador para essa conversa, eu vou lendo a história com eles e vou contando, né? Então fui com isso. E aí foi interessante porque eu cheguei na instituição e já recebi uma ótima acolhida, porque as crianças são fantásticas, né? Enquanto eu estava lá ajeitando minhas coisas, ajeitando as cartilinhas que eu mandei para a psicóloga da instituição imprimir, porque eu não ia só ler para eles, né? Eu queria que eles acompanhassem também. Chegou uma menina, que obviamente nunca tinha me visto, e já chegou e me abraçou. Oi, tia! Aí eu falei, bom, tô em casa, né? Isso foi uma coisa importante já pra mim. E ela ficou sentada do meu lado, na roda de conversa inteira. E aí, e essa foi uma outra questão, né? Eu falei, bom, vou sentar no chão com eles. Então as professoras me ajudaram a organizar a sala, a psicóloga, aí colocaram as crianças todas em círculo, eu fui pro chão com eles, já fui pronto pra isso, de calça jeans, camiseta, tênis, sentei com eles no chão pra ficar ali na altura deles, próxima a eles, favorecer já essa vinculação. E então foi assim o formato. Tinha entre 25 e 30 crianças cada turma, eu fiz uma no período da manhã e uma no período da tarde. E então a primeira coisa que eu comecei falando com eles foi, me apresentei, falei que eu era psicóloga e perguntei se eles sabiam o que é uma psicóloga, o que a psicóloga faz. E eles sabiam muito bem. Isso já me surpreendeu, a delicadeza e a maneira que eles trouxeram.
uns 3, 4 já levantaram a mão. E foi assim o decorrer da roda de conversa. Eu perguntava alguma coisa, eu trazia alguma coisa, quem queria falar levantava a mão e eu ia apontando. E aí, o que eles disseram? Ah, psicóloga ajuda as pessoas, psicóloga ajuda as pessoas que estão doentes, psicóloga ajuda as pessoas que têm depressão. E teve uma que foi tão bonitinha que falou assim, psicóloga ajuda as pessoas que sentem dor. E aí eu achei tão sensível isso, né, a sabedoria da criança, e são dores, né, eu falei isso mesmo, o psicólogo ajuda as pessoas que sentem dor nos vários sentidos, pode ser dor no corpo, pode ser dor na alma, nas emoções, né, então começou assim. E aí em seguida eu perguntei se eles sabiam sobre o que a gente ia conversar ali, e aí eles já saíram pipocando falando, suicídio, assim, na lata, eu falei, olha, eles estão informados mesmo. E perguntei então se eles sabiam que era isso. Vocês percebem que a maneira que foi, não foi eu dando informações, foi eu tirando informações deles. Entrando primeiro em contato com o que eles sabem, para poder inclusive atingir e dar as informações e as orientações de acordo com o que eu percebesse de necessidade deles, para também não ficar enfiando coisas desnecessárias ou coisas que não fossem fazer sentido para eles. E então aí eu perguntei, e vocês sabem o que é suicídio? Aí eles falaram, sei. Eu falei, quem não sabe? Em cada turma tiveram uns 2 que levantaram a mão que não sabiam. Então eu falei, bom, então quem sabe, apontei alguém que estava, né, com a mão levantada que sabia, explica para o colega o que é. E aí teve uma pessoa que falou assim, é quando uma pessoa se mata. E aí um desses que tinha falado que não sabia, falou, eu sabia que as pessoas se matavam, só não sabia que chamava assim. Né? Então eles sabiam muito mais do que eu imaginava já. E só aí a minha angústia já foi se dissolvendo, porque eu falei, bom, eles têm contato com essa realidade, né? De alguma forma eles também são uma população socialmente vulnerável e isso acaba gerando um contato mais cedo, numa idade mais tenra, né? Então não necessariamente é um assunto para ser abordado com todas as crianças dessa idade, mas dependendo do contexto em que elas vivem e o quanto que essas questões vão aparecendo. Não existe uma receitinha de bolo, a gente tem que ver cada situação. E aí eu fui falando para eles, eu falei, então, vocês sabem então que a pessoa faz alguma coisa para se machucar e para ela querer morrer. Vocês imaginam por que isso pode acontecer? Porque é estranho para vocês pensar que alguém pode fazer isso? E aí eles todos, é estranho, é estranho. Eu falei, então, é estranho, né? Porque normalmente a gente quer se proteger, né? A gente quer proteger a vida. O que será que acontece com alguém que ela não quer mais estar viva? Aí eu fiquei verdadeiramente surpresa. Eu teve uma criança que eu falei, gente, como... E era uma criança de uns 7, 8 anos. Que, aliás, esse é um ponto importante. Eu falei com crianças de 6 a 11 anos, só que a maioria tinha entre 6 e 9. Tinha uma que tinha 11, que estava para fazer 12, alguns de 10, mas a maioria eram pequenos mesmo. E aí um desses pequenos falou assim, a pessoa se mata quando a vida perde o sentido. Eu falei, estão sabendo mais que eu? Que coisa impressionante. E aí teve outra que falou, tem gente que se mata quando tá com depressão. Aí eu falei, vocês sabem o que é depressão? E aí uma pessoa falou, é quando a pessoa tá muito triste, só chora. Então assim, na linguagem delas, né, a gente não tinha que aprofundar esses temas, mas o essencial eles estavam entendendo e eles sabiam. Então teve outra que falou, tem gente que se mata quando usa droga. Falei, gente, ó, eles estão elencando os fatores de risco assim de uma maneira, né, tão sábia. E isso me surpreendeu muito mesmo, que essas crianças tão pequenas já tivessem conhecimento sobre isso, né? As crianças, elas são, a minha analista que fala isso, que elas são como esponjas, elas absorvem tudo, né? E no mundo que a gente vive hoje, eu penso que 10 anos atrás não faria sentido a gente conversar sobre suicídio numa roda assim, numa escola, com crianças tão novinhas. Mas as transformações que aconteceram, especialmente ligadas à internet, às tecnologias, nesse último período aí, né, eu disse 10 anos, mas nesse último período, trouxe isso à tona, né, e trouxe um contato das crianças com essas realidades.
E então, por que é adequado falar disso? Porque falar é a melhor solução. Elas já sabem que isso existe, elas já sabem que essas coisas acontecem. Então, por que não falar com elas de uma maneira adequada, de uma maneira informativa e de uma maneira que possa promover a proteção delas, né? Então, é nesse sentido que tudo isso é importante. E eles trouxeram outras coisas nesse sentido. E aí eu fui conversando com eles disso, né? Aí teve uma pessoa que falou, uma das crianças falou, ah, se mata por causa da baleia azul. Aí a outra falou, ah, se mata por causa da Momo. Aí o negócio ficou muito voltado para essas questões, que era o tema central, que é onde elas acabam ficando mais vulneráveis de ter contato com isso. E aí elas começaram a me contar. E, gente, eles me contaram de uns aplicativos, de uns outros, entre aspas, de novo, jogos desses, que nem eu sabia que existia, que eu nunca tinha ouvido falar. Eles falaram uns 3, 4 novos que eu não conhecia. Então, assim, essas coisas estão pipocando. A gente precisa informar as crianças sobre isso para poder protegê-las. Então, eu não fiquei falando sobre suicídio, eu fiquei falando sobre os riscos. Eu até brinquei com elas, falei que na minha época, quando eu era criança, a gente tinha medo do homem do saco. Porque a mãe falava que se fosse longe, o homem do saco te pegava e levava embora, né? Eu falei que hoje a gente tem que ter medo do homem da internet. Porque ele se esconde atrás de um computador, se esconde atrás de um telefone, ninguém vê a cara dele, o homem do saco a gente ainda imaginava a cara, né? Agora ninguém vê, a pessoa fica muito impune, né? Por mais que existam aí todas as questões de segurança que a polícia e que as entidades responsáveis fazem, né, de busca, de encontrar isso, ainda é muito vulnerável, né? A pessoa joga o que ela quiser na rede, ela cria o que ela quiser de aplicativo e de coisa nesse sentido, e as crianças têm acesso. E esta foi uma outra questão que eu trabalhei com elas, porque inclusive a gente convidou os pais, né, os responsáveis para estarem presentes, e tinham algumas mães, algumas avós que compareceram à roda de conversa. E aí eu falei disso com elas, de que acesso as crianças estão tendo a tecnologias que colocam a vida em risco, que colocam, elas já são vulneráveis psiquicamente, né? Porque apesar de terem respostas muito maduras para essas questões que eu falei, elas não têm o discernimento de entender, né, essas questões, de entender o risco que é um jogo como esse. Então uma coisa que é muito importante frisar, e aí é com os adultos, é restringir o acesso das crianças e o que elas vão ver no celular. Não dá para pegar um celular e deixar na mão de uma criança, sendo que ela vai ter acesso a um mundo de infinidades de coisas que não são adequadas para a idade delas. E não precisa ir longe, eu vou dar um exemplo assim do quanto que eles parece que já nascem sabendo mexer com essas coisas. Primeiro que a primeira vez que o meu filho tem 4 anos, que ele foi ver um álbum de fotos, um álbum mesmo que eu mandei revelar algumas fotos, que eu gosto de ter fotos, ele tinha 1 aninho. Eu fui mostrar o álbum, olha filhinho, você aqui. Ele pegou e fez assim, ó, na página do álbum, com 1 aninho de idade. E aí teve um outro dia que a gente tava num churrasco na casa dos meus pais, e meu pai tem um iPad que ele põe as músicas lá pra tocar. De repente, na hora que eu vi o moleque, isso ele tinha uns 3 aninhos, assistindo Peppa no iPad, eu falei, quem pôs Peppa pra ele? Ninguém pôs. Ele sozinho entrou lá, achou o YouTube e colocou a Peppa pra ele. Eu não sei nem, até agora não sei como é que ele fez isso. Então assim, eles são muito mais espertos que a gente com essas tecnologias, então não dá pra deixar um celular na mão de uma criança, porque ele vai ver coisas, ele vai entrar em lugares que não é pra ver. Então esse risco é muito grande. E aí eu fui falando disso com essas crianças. Então falando, é porque teve alguns que falaram assim, mas a minha mãe deixa eu mexer no celular. A minha mãe deixa eu ver. Aí eu falei com elas assim, então. Aí teve um que falou, eu já vi a Momo. O outro falou, eu já ouvi a Momo. Aí eu falei, o que você sentiu? Eu senti muito medo. Teve uma que usou uma palavra muito forte. Ela falou assim, eu fiquei aterrorizada. E aí eu falei com eles disso. Falei, então, pra que a gente vai ver uma coisa que vai deixar a gente sentir um negócio tão ruim? Pra que a gente vai jogar um jogo, e isso não é jogo, falei pra eles, que vai fazer a gente ficar com medo, que vai fazer a gente ficar se sentindo mal, que vai fazer a gente ter pesadelo de noite. Aí foi interessante que eles começaram a me contar de pesadelos deles, de sonhos deles. E alguns esperados e, né,
totalmente normais dentro da faixa etária, um que sonhou com fantasma e tal. Aí eu falei disso com eles também, falei, gente, a gente vai sonhar, a gente vai ter sonhos ruins às vezes, é normal, mesmo que a gente não jogue. Mas se a gente ficar mexendo com essas coisas, a gente já vai ter coisa ruim para lidar na vida. Esse foi um outro ponto que eu falei com eles, da tolerância à frustração. Fui falando com eles que tem gente que também se mata porque não dá conta do fato de a vida não ser do jeito que a gente quer. E também deixei claro para eles que não tem um motivo que faz a pessoa se matar, né? Falando na linguagem deles, eu disse que era um fenômeno, que são várias causas e várias coisas que juntas vão fazendo a pessoa pensar nisso. Mas falei que uma delas é o fato da vida ser difícil e que a vida de todo mundo vai ter coisas ruins e que tudo bem, porque isso vai passar. Só que a gente não precisa esperar passar sozinho, que a gente tem que sempre contar com o outro. Então eu frisei muito isso com eles, que a gente conte com o outro, que a gente converse com os pais, converse com as professoras, converse com a psicóloga quando tiver. Né? Então isso foi o que eu tentei deixar mais claro para eles, que quando a gente estiver sofrendo a gente não precisa ficar sozinho, né? E esse foi o tom da conversa. Acabou que eu nem consegui ler o material com eles. Com a primeira turma eu até comecei, mas aí eu tive que contar como ia a história, porque no decorrer da história iam surgindo essas questões. Então a gente aí foi falando da baleia azul, eles foram contando os outros aplicativos, e eu fui falando disso, de sentimento com eles, do que essas coisas fazem a gente sentir e do quanto que o nosso sentimento é a nossa bússola para saber se uma coisa é boa pra gente ou não, se uma coisa é arriscada pra gente ou não. Então eu fui favorecendo que eles entrassem em contato com o que eles sentissem e eles fossem os próprios, acho que a própria bússola mesmo, não vejo outra palavra para falar aqui agora, né? Do que era legal e do que não era legal. E que eles não ficassem sozinhos com tudo que eles sentissem. Aí teve uma menina que contou assim, outro dia eu tive um pesadelo assim, assim, assado. Eu falei, e o que você fez? Eu contei pra minha mãe. E depois que você contou pra sua mãe, como você se sentiu? Eu me senti melhor. E aí eu usei isso como um exemplo de que contar com o outro ajuda a gente a lidar com as dificuldades. E aí contei pra eles o final da história e combinei com as professoras, com a psicóloga, de ler em outro momento, principalmente agora que eles já tinham tido essa oportunidade de falar sobre essas questões. Teve também, é importante frisar, que alguns pais tiveram resistência a deixar as crianças participarem, porque essa roda de conversa ela foi autorizada pelos pais, eles assinaram, né, uma autorização de que a criança participasse da roda de conversa sobre esse tema. E aí o pessoal da instituição me contou que alguns pais não autorizaram, então essas crianças obviamente não estavam presentes, mas com esse receio e com esse tabu mesmo, e até com o mito de que, vai dar ideia. Ela nunca falou disso, isso aqui nunca apareceu na minha casa, então não vou falar porque vai dar ideia. Né? Então esse mito a gente pode ficar tranquilo. Por quê? Porque não vai acontecer. E realmente, porque no fato assim, mas eu entendo que os pais tivessem tido essa angústia. Eu entendo, eu não sei como que seria a minha reação se eu não trabalhasse com esse tema, se eu não entendesse o que eu entendo sobre isso, de repente chegar um bilhete na escola propondo trabalhar esse tema. Eu acho que obviamente eu ia tentar entender por que a escola estava propondo isso e tudo mais, porque geralmente é isso, né? O adulto às vezes ele não valoriza a capacidade de compreensão da criança, ele não entende também o quanto que a criança é uma esponjinha. E esse é um fator que coloca a criança em risco em vários sentidos, porque a gente precisa ouvir o que a criança está dizendo, a gente precisa valorizar e validar o que ela traz. E por que às vezes o adulto não faz isso? Talvez por defesa, porque dói entrar em contato, né? Porque é melhor pensar que isso é bobeira de criança, que falar de certas coisas ouviu alguém falar. Sim, pode ter sido porque ouviu alguém falar. Né? Mas não quer dizer que não absorveu e de que maneira que absorveu aquilo. Né? Então falar, esclarecer é sempre produtivo, sempre vai gerar bons frutos.